A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você, meu amado aluno da Escola Bíblica Dominical. Chegamos hoje à lição número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. É uma lição para cristãos, amados. É uma lição terminantemente exclusiva para cristãos. Porque se nós levarmos esse debate sobre sabedoria para as pessoas que não professam, né, essa fé, essa salvação através de Jesus Cristo, Filho de Deus, eles não vão aceitar essa consideração, né? Essa certeza, essa condição, melhor dizendo, que a Bíblia traz em relação ao que seja sabedoria. Nós cristãos, quando passamos a de fato estudar a palavra e entendermos essa palavra como profissão de fé, né? Passamos a entender que sabedoria só existe uma, que é aquela dada por Deus, e essa sabedoria ela é alcançada através do seu temor, do temor a Ele, do temor a Deus. E só fazendo um parênteses em relação ao que seria temor, temor na sua gênese, no seu significado, deveria ser o quê? Um estado temerário de respeito a uma condição superior, né, de alguém. Mas nesse caso nós temos sim Deus como Deus de todas as coisas, como Deus supremo. Mas a diferença é que Ele não nos oprime. Nós não o tememos por medo, pelo castigo. Não. Até porque, se fosse falar em castigo, sem se desviar muito aqui da temática, supõe-se que o verdadeiro cristão, ele busca diariamente a sua salvação, ele busca diariamente permanecer no caminho. Não por imposição, não por alguém ter falado apenas, mas por convicção, por fé. E como essa condição de sabedoria, essa sabedoria de Deus é dado, né, o princípio básico, é condição, né, sine qua non, condição única, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, chegamos a essa condição. Eu vou começar aqui a mostrar para vocês, desde já agradecendo, claro, aos amados da EBD Panorama, que elaboraram o slide para a gente ter como, apresentar aqui para vocês, né, a nossa lição de hoje. Quero agradecer a eles. E desde já só dizer que nós fizemos algumas inserções aqui e essa parte de animação nos slides, mas a base toda foi elaborada por eles e eu sou grato a Deus, oro a Deus pela vida desses amados. Amém? Como tínhamos mencionado, o valor da sabedoria. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Eita, que palavra forte. Mas saber como usar o conhecimento é ter toda a sabedoria. Glória a Deus, né? Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Que nós havíamos falado exatamente aqui logo no início aqui da nossa transmissão. Está exatamente registrado aí em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Se nós pegarmos aquele slide anterior que nós vimos agora, deixa eu voltar ele aqui bem rapidinho, só para a gente fazer essa análise aqui, ó. E vocês também perceberam que no início eu falei que essa lição ela é exclusivamente para o cristão. Porque os que são do mundo não vão aceitar. Está aqui, o maior, né?
Não há tolo maior do que o tolo instruído. Aqui. Principalmente aqueles, né, que de fato estudaram, se debruçaram nessas filosofias, né, muita coisa aí relacionada também à questão da autoajuda, e que o homem por si só ele é capaz de dar a volta por cima. Eu entendo que o homem por si só ele é capaz de fazer a escolha certa numa hora, num momento crítico. Que nós cristãos, né, talvez a maioria, a grande maioria, tenha passado por isso, tenha sido inteligente dentro de tantas situações adversas, de ter tido a inteligência, ter tido o toque de fazer uma escolha certa para reverter uma situação. E pelo menos isso também aconteceu comigo. Não é? Mas vamos à frente, tá certo? Aqui, Provérbios, né? E chegamos a essa situação. Sabedoria e inteligência têm o mesmo significado? Onde estará a sabedoria e o entendimento? Quem conhece o valor da sabedoria? O que pode comprar a sabedoria? A prata, o ouro fino? São questões, né, que a gente vai abordar, inclusivamente, necessariamente nessa lição. Mas reiterando, nós vamos falar da verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, a sabedoria dada por Deus. A primeira questão aí que trata da diferença entre sabedoria e inteligência, eu vou exatamente pegar um exemplo que eu vi e ouvi de um pastor. Ele disse assim, que inteligência são aquelas pessoas instruídas não necessariamente numa faculdade, não. Ele não quis dizer que a inteligência só se adquire também, né, numa instituição, né? Mas ele falava assim, que o inteligente, ele entra em situações em que o sábio não entraria. Porém, o inteligente entra nessas situações, né, vai usar de fato aquilo que ele entende, né, que ele aprendeu, né, e vai mais cedo ou mais tarde continuando, mais cedo ou mais tarde, desculpa, ele vai conseguir sair dessa situação que ele entrou. A diferença do sábio é essa. A diferença do sábio e do inteligente é essa, que o sábio, ele não entra em situações adversas. Aí você diz, o sábio está totalmente blindado? Não. Mas o sábio, ele é exclusivamente ele é totalmente dependente de Deus. Ele espera, ele pondera, ele pergunta, ele não toma decisões de bate-pronto. No calor das emoções ele não toma, ele não se sente pressionado com as situações, né, que chegam porventura. Você precisa me dizer isso agora, você precisa dizer se quer comprar isso agora, você precisa dizer se vai agora. E o sábio não. Lembra do princípio do temor? Que a sabedoria de Deus, o princípio da sabedoria de Deus é o temor a Ele? O sábio, ele espera. O sábio, ele consulta. E essa lição vem, aí quando a gente vai fazer, qual a relação disso com o livro de Jó, né? Com o livro de Jó. Por que está se falando em sabedoria? Sabedoria do alto, né? Com o livro de Jó. Né? Ele diz exatamente aqui, ó, que o propósito, né? Que o propósito de se falar em sabedoria, dessa sabedoria, é exatamente o que foi expressada. A sabedoria foi expressada exatamente em Jó, enquanto passava pelos debates com esses três amigos, né? Nós estudamos nas lições anteriores. E Jó muitas vezes escutou, foi instigado, né? Instigado a retrucar, vamos dizer assim, mas não de forma sábia, como foi sábio nas suas colocações, quando assim, né, ele sentiu de se colocar, de se defender, vamos dizer assim. E o interessante da defesa de Jó
é que a defesa de Jó era totalmente pautada na dependência do Deus, né, na vivência do Deus em que ele ainda, né, que ele diga assim, que ele só acreditava, que ele só tinha fé. Por que você está dizendo isso, Emiliano? Porque mais na frente, Jó, o próprio Jó, lá no final do próprio livro, ele vai dizer que ele só o conhecia de falar, e agora ele conheceu, né, ele passou a conhecer por ver também. Isso é mais à frente. A gente está mais perto, né, já vai ser próximo às últimas lições no final do livro de Jó. E Jó expressou essa sabedoria todas as vezes, né? Todas as vezes em que foi instigado ou a aceitar o princípio dos conhecimentos e inteligência dos seus amigos, que por vezes utilizaram sim princípios, como a gente viu nas lições, princípios bíblicos, princípios de fato que estão registrados, mas como é sabedoria e não é inteligência, né? E pegando aquele primeiro slide que diz exatamente que o pior dos tolos, né, é aquele inteligente que se acha sábio, né? Eles queriam exatamente resolver o problema de Jó apenas com base num princípio e no que eles achavam que fosse, né, a inteligência, não é? Mas glória a Deus por isso. Nós temos muita coisa aqui para aprender, né? Eu até digo aqui, antes de tudo, as pessoas que porventura nós estamos já com 11 minutos, no instante passa o tempo, com 11 minutos aqui, eu digo inclusive que essa lição ela também não vem com a intenção de dizer a você que você não deve estudar, que você não deve fazer um curso superior, que você não deve se especializar, não. Isso aí seria uma ignorância muito grande e talvez colocaria, né, tudo aquilo que está sendo construído aqui do entendimento, da questão dos valores, né? A questão dos valores. Deixa eu afastar um pouquinho essa cadeira aqui, que a gente estava com um convidado, mas agora não está mais. Deixa eu voltar aqui para a minha coisa. A questão do entendimento, a questão dos valores. Não se trata disso não, minha gente. Inclusive na nossa revista vai falar que como seria interessante que mais cristãos tivessem uma compreensão profunda, segundo a cosmovisão cristã, acerca desses temas, né? Porque ele vai dizer assim, quem é sábio segundo as Escrituras? É o que fala diversos idiomas? O que lê mais de 60 livros por ano? O que conhece muito de filosofia? O que conhece muito de teologia? O que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional? Quem é o sábio segundo as Escrituras? Quanto mais informações nós tivermos, eu digo que muito, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o que tem facilitado muito, claro, o Espírito Santo tem revelado, tem facilitado quando a gente está lendo a palavra, fazendo os estudos. Mas muita coisa eu passei a entender a partir do momento em que comecei a fazer paralelos com a história. A história é registrada pelo mundo, não é história contada só não, por outros, aí abrir um YouTube e achar não. A história é registrada nos livros. Isso é muito importante, meu irmão, porque vai dando, inclusive, esse paralelo ou essa ligação entre as duas informações, sabe? Me perdoem os mais estudados aí, os mais inteligentes que eu, mas eu digo assim, que vincular essas duas situações, principalmente para o estudo do Antigo Testamento, tem facilitado, porque não é que o que eu digo que está aqui na Bíblia era mentira e agora passou a ser verdade porque tem indícios daqui na história contada pelo homem, não. Não se trata disso, não. Mas é exatamente de ver, né, a maravilha do que foi contado pela revelação divina, registrada através da Bíblia, né, que tem relação de fato com os acontecimentos históricos contados pelo mundo, né, e registrados nos livros normais, nos livros de história. Tá certo? Então eu entendo isso e concordo plenamente com a revista em relação a isso. É pecado o homem ser inteligente? Não. Não. Mais na frente a gente vai ver que Salomão, quando, né, foi rei de Israel, diz que Deus
se apresentou para ele e perguntou o que ele queria. E ele disse que não queria bens, não queria nada financeiro. O que ele precisava era da sabedoria divina, porque ele sabia que se ele tivesse a sabedoria divina, ele iria conseguir gerir todo aquele reino, né? Aquele povo, o povo que estava sobre a sua, né, liderança. Então, é pecado eu ser inteligente? Não. É pecado? Não. Agora, o que eu não posso fazer é que os meus estudos, né, venham interferir, porque já que aqui fala que o bom que o cristão tivesse essa visão, né, essa cosmovisão, o que eu preciso continuar tendo é o temor a Deus, porque assim, à medida que eu posso ir estudando outras fontes, no sentido de embasar, como a gente falou aqui, de achar indícios, alguma justificativa, né? Aprender, fazer essa relação mesmo com a Bíblia e amadurecer no conhecimento, eu só tenho que ter o cuidado para que aquilo que eu estou lendo, que não é revelação divina, né, não venha atrapalhar a minha caminhada cristã. Não venha me colocar em xeque naquilo que eu acredito pela fé, né, que seja o melhor caminho para mim. É somente isso, é só o cuidado que a pessoa deve ter. Agora, dizer que a pessoa não pode ler Platão, não pode ler Aristóteles. Não, meu irmão. Acho que não é por aí. Não é por aí. Né? Conhecer um pouco do que foi o Império Romano, porque já que o Império Romano, né, teve muita relação, principalmente na época em que Jesus nasceu e quando ele de fato foi crucificado, né, como é que estava aquela questão política, aquela questão social. O Império Romano chegou a ser o maior império, né? É bem importante isso, tá certo? Talvez seja uma lição que vai trazer muito essas relações e eu peço, né, encarecidamente que o Espírito Santo continue nos conduzindo, né, na ministração dessa aula, tá certo? Já estamos com 17 minutos. O texto áureo da lição diz que mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor, o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó, capítulo 28, versículo 28, ok? A verdade prática diz que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Você pode até acumular conhecimento, né? Mas isso não quer dizer que é sabedoria, que você é sábio, segundo as nossas escrituras. Já falei isso na introdução, não vou repetir para a gente não perder tempo. A gente falou isso, tá certo? Estamos falando aqui da sabedoria divina, a verdadeira sabedoria. Ok? Então, chegamos à lição 9, como nós já falamos e apresentamos. Está faltando agora só mais 4, a última defesa de Jó, a teologia de Eliú, quando Deus se revela ao homem, quando Deus restaura o justo, glória a Deus. A lição bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 28, versículos de 1 a 28, que diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar em que o derrete. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é resolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapam, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Ele faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que os dos rubis.
Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro fino. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos como nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém? Eu só quero fazer um breve comentário a respeito da nossa leitura, que você diz: poxa, falou tanta coisa aí. E é bom a gente entender que, como o livro de Jó é um livro poético, ele para falar da sabedoria, Jó se utilizou daquele exemplo da história do extrativismo mineral, né? Um homem, quando sabe que, por exemplo, abaixo dele ou em um determinado local tem ali uma pedra preciosa, ele vai usar a sua inteligência para poder chegar até aquela pepita de ouro, né? Aquela pedra preciosa. E o texto fala que ele vai remover, né, que vai mudar leito, que vai alterar transcurso do rio, etc, etc, etc. Mas o texto também traz, aí faz essa comparação com a pedra preciosa, né, que diz que mesmo o homem tendo condição, né, através da sua inteligência, de chegar a esse valor, a esse bem maior, que seria o bem material aí nesse caso, né, ilustrado pelo texto, que seria o ouro, mas nada se iguala à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus dada pelo temor, né, pelo temor a Ele, porque essa sabedoria, o valor dela ainda é muito maior do que essa pedra preciosa que tem valor material, né? Tem fluidez, vamos dizer assim, tem valor monetário, muito maior do que outras e outras pedras preciosas, como ele cita aí no texto. O temor ao Senhor, quando a gente lê essa palavra, né, está mais relacionado ainda a dizer assim: o homem inteligente não se engane com a sua própria inteligência. É a dependência exclusiva. Eu sou eternamente dependente de ti, Deus. Por mais conhecimento, por mais diplomas, por mais certificações, por mais reconhecimentos, né, que eu tenha, mas eu sou eternamente dependente de ti, porque haverá coisas na minha vida que a minha inteligência não vai ter condição de resolver. É como a gente pudesse colocar numa situação assim, que a inteligência, por mais inteligente que o homem seja, mas vai chegar num dado momento, pode chegar um dado momento em que a sua inteligência, todo o conhecimento que você tem, todas as filosofias de vida que você já escutou e que você tenta pôr em prática, elas vão cessar, no sentido de dizer assim, elas não vão ter uma resposta, uma justificativa para algum vazio, vamos dizer assim, algum vazio da alma, do seu espírito, que vem a acontecer. E é essa sabedoria de Deus. Se a gente voltar agora a fazer novamente a ponte com a lição, o que aconteceu com Jó? Se não necessariamente a aplicação desse temor a Deus. Porque a alma dele estava abatida. O corpo dele estava abatido. O espírito talvez até definhando. Mas ele não entregou os pontos. Não é? Ele não entregou os pontos. Ele sabia, né, que ele tinha total certeza que ele seria, como seria ele não sabia, mas ele sabia que seria, né, justificado, que teria alguém da parte de Deus, ou o próprio Deus, né, mais cedo ou mais tarde, para ouvi-lo, né, ou para advogar nas suas causas, visto que ele tinha ciência de que não tinha cometido nenhum pecado para que aquilo acontecesse. Amém? Vamos seguir os tópicos da lição. Os
Os tópicos da lição de hoje, nós temos a sabedoria vista como um bem natural. Nós temos o tópico 2, a sabedoria vista como um bem comercial, a questão do valor e preço. E a sabedoria vista como um bem espiritual. Amém? O tópico 1, a sabedoria vista como um bem material. Aí tem até algo que a gente falou ainda há pouco em relação ao empenho na busca da sabedoria, né? Aí ele fez aquela história que eu acabei de contar, essa alusão aí à questão do minério, né? O minério precisa ser garimpado, a sabedoria também. O que é garimpado? Buscado. Olha o trabalho que um minerador tem para encontrar uma pepitazinha de ouro, né? Ele vem, eu vou chamar peneira, que eu não lembro agora o nome do instrumento mesmo que eles fazem, e botam na água, né? E vai, e tem todo aquele processo. E a revista também coloca a sabedoria nessa condição, né, por como que essa sabedoria do alto de Deus, ela é fácil de ser, né, encontrada, mas desde que você de fato, né, pague o preço. Né, pague o preço o quê? O preço do temor a Deus, né, do respeito, da obediência, do entendimento, tem tudo isso, né? Aí, ó, o minério existe, mas está enterrado. O homem vai buscar lá as ferramentas, usar da inteligência, da parte de estrutura, para depois essas paredes não caírem por cima dele, etc. E a sabedoria também existe, mas está oculta. Não diga assim, é ali, vá na rua tal, dobre ali a esquina fulano de tal, na rua tal, você chegar ali, tem um mercadinho, uma farmácia, é vizinho. Não. A sabedoria de Deus, não há indicativo físico de onde você pode adquirir. E nem valor. Desculpa, nem preço. E nem preço. A gente vai ver isso mais na frente. Não é? Amém? Você deve estar entendendo em nome de Jesus. Vamos lá. Como que explora o minério? Assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração, deixa eu aumentar aqui novamente. No trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características, habilidade, diligência e persistência. E agora tudo na parte de Deus. Quanto ao conceito de esforço nessa procura pela sabedoria, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Glória a Deus. Vamos ver aqui o que é que ele coloca aqui, ó. Assim como ocorre no empreendimento do homem pela busca da sabedoria, mas apesar de todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação, por isso a necessidade de se abrir o caminho e colocar uma luz artificial. Tem que buscar essa luz, primeiramente, para se chegar, não se chega logo à sabedoria de Deus. Claro, quem sou eu para dizer isso? Mas eu entendo que o homem arrependido, ele precisa passar por um processo. Ele precisa passar por um processo. Ele dá o primeiro passo. A primeira atitude é do homem. De reconhecer Jesus Cristo, né, seu único filho, depois buscar a sua justiça, que seria buscar a sua justiça, começar a andar conforme Cristo pediu que a gente andasse. Aí é que eu digo que assim, às vezes a gente está numa mina escura e a partir do momento que a gente vai dando esses passos, aí sim você vai começando a ver a luzinha no fim do túnel, no sentido de dizer que essa luz é, de fato, a sabedoria, mas dada por o quê? Pelas habilidades, diligências e persistências do homem em relação às coisas de Cristo, a andar segundo Cristo, ser imagem e semelhança de Cristo. Fazer o que Cristo fazia, né? Numa situação, como é que Cristo resolveria se fosse Cristo aqui? Aí você pensar, você ser inteligente nesse momento, ser inteligente. Como é que Cristo, né, pelo que eu estou lendo, pelo que eu vi, pelo que pede, né, os princípios, como é que Jesus Cristo resolveria esse problema, se fosse Ele, né? Como é que eu deveria resolver esse problema como Jesus Cristo resolveria? Então, nesse momento, a partir do momento em que você começa a pensar antes de agir, de bate pronto,
Diz que o sábio também, viu? Escuta muito, viu? Ele escuta mais do que fala. Ele se apressa em ouvir e tarda em falar. Só não lembro aqui a referência agora que inclusive fala isso também. Então, é uma forma de temor quando você de fato escuta, pensa e depois fala. É quando chegam as ações para a gente. E aí, como é que você vai resolver? Calma, Deus proverá. Calma, vou consultar o meu Senhor. Isso não é temor, não. Além de testemunho, para quando você dá uma resposta dessa para uma pessoa, a pessoa pode até rir da sua cara. Esse cara tá ficando doido. Não importa. Não importa. Não importa. Mais cedo ou mais tarde ele vai ver. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, através do seu testemunho, né? Que todas essas respostas que num dado momento para ele pareciam loucura, dizer que você estava doido, mas não. É transformação de vida. Né? É a busca pela sabedoria divina. Amém? A sabedoria divina, né, eu digo que ela é uma chave para o sucesso, mas não esse sucesso que as neopentecostais, por exemplo, pregam, não. No sucesso eu digo de você viver ainda mais uma vida descansada no Senhor. Por isso que a gente dizia assim, todas as coisas cooperam para o meu bem. Se eu não temo a Deus, isso eu digo que quanto mais a gente consegue entender esse versículo, que todas as coisas cooperam para o meu bem, se de fato eu começo a entender que isso acontece na minha vida, isso já é eu digo que é um princípiozinho já de sabedoria, sim. Se você vive esse versículo, não é só diz, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque você começou de fato a entender que se Deus não for na sua vida, né, a gente está fadado a não alcançar, né, o verdadeiro presente, né, que é essa vida eterna, que é sim a verdadeira promessa. Essa é a verdadeira promessa registrada na Bíblia. É exatamente a morada eterna, a vida eterna na Jerusalém Celestial. Essa sim é o verdadeiro presente. É a verdadeira promessa. Na Bíblia não tem dizendo que os cristãos, os verdadeiros cristãos, né, vão ter uma casa, eu vou dizer até uma casa própria dessas de conjunto, como a gente chama aqui. Na Bíblia não está dizendo isso, não. Que o cristão, quando alcançar essa sabedoria divina, ele vai ter um carro, ele vai ter um transporte. Eu não vejo isso. Mas o que eu vejo a palavra me dizer é que o cristão, aquele que está buscando, né, que teme ao Senhor, e que se eu temo ao Senhor, já é um princípio, né, é o princípio fundamental para se alcançar a sabedoria de Deus. Então, o que eu sei é o que está preparado para mim, é o que já está revelado, e que não é aqui. E que não é aqui. Eu vou ter os cuidados, sim, de Deus aqui nessa vida. Mas não é aqui. Eu não sou desse mundo. Vai dizer, é doido aí. Olha o doido dizendo isso. Mas, fazer o quê? Paguei um preço muito grande para estar vivendo isso, não é só aprendendo isso e falando para você, não. Porque a pessoa tem que aprender a falar e viver. Se não viver, é demagogo, é hipócrita. O que adianta? Vamos seguir? 34 minutos. O ponto 3 do tópico 1, o subtópico 3 do tópico 1, diz de onde vem a sabedoria? A sabedoria dos sábios e da academia, né? A academia aí voltada para, vamos dizer assim, para instituições, né? Universidades, etc. Estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Pronto, chegou exatamente a uma situação bem interessante relacionada à palavra. Os amigos viram a situação de Jó e queriam, no fundo, eles inteligentes, mas se achavam sábios, que pela tradição, que era o que eles se pautavam, apenas pela tradição, né, de reproduzir o que era passado de geração em geração, mas de
intimidade de vida espiritual praticamente zero, porque eles achavam assim, foi passada para eles que bastava, por exemplo, ir à missa, que bastava somente ir à igreja, ao culto, que bastava somente, né, naqueles momentos, naquelas horas que você está dentro do templo, né, ser obediente, ter reverência, não conversar. Eu me lembro quando era pequeno, minha avó, agora minha avó, né, mulher de fé, viu? Mulher de fé. Isso aí é inegável. Mas ela dizia, olha, o momento da igreja não é para estar conversando. A gente pequenininho, eu lembro os primos lá, a gente ia. Não é para estar conversando, respeito na casa do Senhor. Quando você adentrar as portas, faça o sinal da cruz. Então tinha todo um rito. Mas a questão é essa, o rito era só aplicado, né? Como a gente não ainda era muito novo, talvez também, mas o rito, a gente sabia que aquele rito era um rito para ser usado apenas na casa de Deus. Quando eu terminasse o culto, a missa, você ultrapassasse ali, voltava à vida normal. É como se existisse duas vidas, dois momentos. É o que muitas vezes aí diz aquela história, né? A gente mistura, algumas dessas religiões misturam a história do sagrado com o profano. Eu sou cristão dentro da igreja, mas fora da igreja eu sou do mundo. Eu preciso me relacionar, eu preciso estar ligado, eu preciso estar antenado, eu preciso estar atualizado com as coisas do mundo. E não é bem assim não. Mas aí voltando para a lição, é exatamente como eles vão dizer, os amigos queriam que Jó se reconciliasse com Deus, né? Que alcançasse novamente a sabedoria, né? A misericórdia do Deus Todo-Poderoso, reproduzindo apenas ações que a tradição trazia como conduta de... Não era cristão, não, até porque não existia Cristo. Né? Como conduta de um homem salvo, de um homem temente a Deus. E não era bem assim. E era a justificativa de Jó. Esse debate sobre sabedoria veio exatamente na revista, eu não sei se eu disse a vocês lá no início, já estamos com 37 minutos, mas esse debate veio exatamente, como se diz assim, foi para botar um fim. Eu acho que Jó fechou com os três amigos com chave de ouro, né? Ele veio debatendo com os amigos, aos poucos, sempre que possível, fazendo as pontes e colocando, né, os princípios e os exemplos dados pelos amigos em contradição, né? Em contradição, quando ele trazia os exemplos. Assim é assim porque então acontece assim. Se os pecadores, se os ímpios pagam, né, por ter sido mal aqui na terra, então porque tem gente que é rico, vive uma vida toda nesse mundo aqui bem, filhos bem, fazendo aí o que quer, com várias mulheres, tomando cachaça, né, fazendo orgias, fazendo o que quer, e morre bem. É o que ele estava dizendo, né? Só para justificar que ele usava exatamente os exemplos para quebrar exatamente o princípio, a generalização do princípio que os sábios, os ditos sábios amigos dele, queriam que Jó fosse. Então queria que Jó alcançasse essa sabedoria advinda da tradição, né? Ou alguém quer que você seja sábio porque se você fizer um curso de direito, se você fizer um curso de teologia, foi exatamente também o que a revista disse, se você for teólogo, né, se você fizer um curso de teologia, você vai ser um homem sábio de Deus, e não é necessariamente assim. Esse livro de Jó está trazendo isso exatamente para a gente também rever as questões das generalizações. Um homem não é inteligente por si só. Aliás, ele pode até ser inteligente por si só, mas sábio ele não é sábio pela própria força, vamos dizer assim, né? Sozinho, pela sua essência. Pela sua essência, o homem não alcança a sabedoria, segundo o que a Bíblia diz. Então eu posso ser extremamente inteligente, mas não necessariamente serei sábio. Tá certo? Então vamos lá. Espero que você esteja entendendo em nome de Jesus. De onde vem a sabedoria? A verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas é uma dádiva divina. Vou aumentar aqui para vocês lerem. Que glória a Deus. A gente vai apresentando, lembrando que aqui a gravação é sem cortes. Eu apresento e vou fazendo a parte técnica.
Tiago, né, o livro de Tiago, ele nos lembra de que se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto. E ser-lhe-á dada. Está aqui Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 5. Quer ser sábio? Peça. Peça a Deus. Peça a Deus. Ah, eu quero ser sábio. Sábio, dádiva divina. Ele dá quando quer. Ele dá quando achar que deve dar sabedoria a você. Mas eu não preciso fazer nada, talvez, aqui, para ser merecedor. Ah, eu sou a oitava maravilha do mundo. Eu sou Emiliano Gabriel. E nada, meu amado. O princípio da sabedoria divina é o temor. Temor, obediência. Entenda isso em nome de Jesus. Que vai ser maravilhosamente, você vai ser maravilhosamente agraciado por Deus. Isso justifica o conflito que havia entre a teoria dos amigos de Jó e a vivência concreta de Jó. Todas as condições, né, visíveis, mostravam exatamente o contrário, mas onde é que estava a sabedoria? Tá vendo que não tem nada a ver com o estereótipo? A sabedoria divina não está relacionada ao estereótipo do homem. Se você olhar as duas imagens, quem é que está pela imagem? Se você não fizesse relação com Jó, mostrasse duas imagens aqui, as pessoas talvez, a maioria das respostas diriam que os sábios são esses que estão mais bem vestidos, e o que está deploravelmente, né, mal, né, com o corpo fisicamente mal, com o rosto, né, o rosto demonstrando sofrimento, maus tratos, vamos dizer assim, falta de cuidados, esse não pode ser uma pessoa sábia, porque aí a gente já faz aquela relação exatamente com o que a gente apenas vê. Se fosse assim, não existia sabedoria divina numa pessoa que ganha quase nada ou que só vive, por exemplo, financeiramente com o dinheiro aí dado pela ajuda do governo, por exemplo, R$200, R$300 para cuidar de todo mundo. Como fonte, né? Como fonte financeira. Não tem nada disso relacionado à sabedoria divina, não quer dizer nada. O rico milionário aí pode não ser uma pessoa sábia. Enquanto um pobre financeiramente, não pobre de Deus, pobre financeiramente, talvez não tenha roupa inteira, use uma roupa rasgada não por opção, nem por desleixo, mas por condição, mas seja uma pessoa sábia, né? Porque teme a Deus e seja uma pessoa que na hora que fala, que quando ela sente que pode falar, de passar algo da parte de Deus, as palavras dessa pessoa surpreendem, porque são palavras vindas do alto. Eu vi uma reportagem há 2, 3 meses atrás, quando uma mulher pobre dizia, né? Ela dizia, não há rico mais rico, né, que nunca vá precisar, né, de uma ajuda de alguém mais pobre que ele. Essa mulher fazia um comparativo em relação a tanto o pobre que diz assim que o pobre, né, vai precisar do rico, e o rico não tem rico, não existe o rico, né, não existe riqueza maior nesse mundo, totalidade de rico, que não vá mais cedo ou mais tarde precisar de ajuda de alguém que seja inferior, né, a ele, nesse patamar de comparação, rico e pobre. Amém? É isso aí. Vamos lá, tópico 2, estamos terminando, viu? Estamos já 44 minutos. A sabedoria vista como um bem comercial. Aí vai vir outro parâmetro agora, né?
que eu não queria entrar, porque eu particularmente não vejo assim. Eu concordo com um dos pastores que eu estava observando também, estudando, aprendendo com eles. Eu não vejo uma discordância da sabedoria de Jó e a sabedoria de Salomão. E eu concordo com esse pastor quando ele diz assim que a sabedoria de Salomão aí já seria um upgrade dessa sabedoria que foi apresentada primeiramente por Jó. Por mais que não se tenha cronologicamente a data precisa do livro, de quando o livro de Jó foi escrito, né? Mas entende-se pelas nuances, né, pelas características do texto, que ela antecede o livro de Salomão. Né? E aqui na revista, não sei se a intenção foi essa, aqui a gente não vai caber, não vai perder tempo aqui, querendo dizer quem está certo ou quem está errado. Tá certo? Mas eu não entendo essas duas sabedorias como um paralelo. Eu concordo com o pastor, um dos pastores que pregaram, que fez o comentário dessa lição, que vê essa questão da sabedoria de Jó e Salomão como um upgrade. A sabedoria de Jó, a revista diz que ela é incomparável, não se pode comprar ou trocar com outros tesouros, claro. A de Salomão, a sabedoria tem um custo, pode ser encontrada, se buscar, acho que faltou um R aí, com diligência e entendimento. Não é paralelo, tá correto. Ela não se pode comprar ou trocar. Perfeito, o que Jó está dizendo aqui, eu vou aumentar aqui para vocês observarem. Perfeito. A sabedoria é incomparável, claro, a divina. Não se pode comprar ou trocar com outros tesouros. Perfeito. Salomão quis dizer quase a mesma coisa. Né? Além disso, ele disse aqui, que a sabedoria tem um custo. O que é um custo? Um custo de quê? De você, como a gente viu na revista logo no interior, da questão da diligência, da persistência, né? Você precisa ter. Como é que vai alcançar a sabedoria? Por isso que eu não acho que, pelo menos, isso aí seja um paralelo, não. Que os dois estejam um discordando do outro, não. Eu não entendo assim, Em Jó diz que ela tem valor, mas não tem preço. E aqui na revista, ele diz que Salomão diz que tem o seu preço. Aí aquela questão precisa ser observada. Quem sou eu? Emiliano, né? Emiliano para estar dizendo isso. Eu não vejo Salomão chamar preço aqui como fosse um preço, que a gente vai mencionar a questão da diferença entre valor e preço, né? Valor é aquilo que você... Deixa eu ver se eu consigo ser bem mais didaticamente, né? Facilitar essa diferenciação. Valor é aquilo que tem um valor, vamos dizer assim, muitas vezes sentimental, que não há preço que pague. Tá certo? Eu entendo valor assim. E preço seria o quê? O valor financeiro, o monetário, né, para você adquirir tal produto. Tá certo? Aí, apesar de Salomão dizer aqui, né, a revista dizer que Salomão diz que ela tem seu preço, mas eu entendo que o preço que Salomão dizia aqui não é que ele precisava ter tanto ouro, tanta prata para comprar sabedoria. Eu digo o preço, eu entendo o preço que Salomão menciona na palavra aqui, como fosse um preço de sacrifício. Tá certo? Por isso que eu continuo dizendo que eles dois não estão em paralelo. Jó diz que ela tem um valor, a sabedoria, né? Ela tem um valor, o que segurava Jó, o que segurou Jó, né, nos momentos mais difíceis, foi o valor, foi o temor que ele tinha a Deus. Por quê? Porque ele dava valor àquilo que Deus já tinha dado a ele, não os bens materiais que o adversário tomou, né? Não o valor. Até porque se Jó só desse valor a Deus pelos bens materiais, o Satanás estava correto. Ele teria sido, né, teria tido sucesso na sua acusação. E foi exatamente o que não aconteceu, o que não configurou exatamente a acusação do inimigo, dizendo que Jó blasfemaria quando tirasse os bens materiais de Jó. Isso não aconteceu. Né? Então o valor aqui que Jó dava exatamente a Deus era por essa intimidade, era pelo temor que ele tinha a Deus, independentemente da situação que ele passou, a situação de riqueza e depois a situação de pobreza. E Salomão vai dizer isso. Salomão já viveu uma situação totalmente diferente da situação que Jó passou, claro. Né? Já veio, ele era filho de Davi, Davi tinha sido rei também,
por mais que ele tenha tido problema lá com o irmão que queria ser rei no lugar dele, né? Mas Salomão não passou pelo que Jó disse, mas Salomão viu a necessidade. Salomão sabia que tinha que pagar um preço para obter essa sabedoria divina, né? Para ter Deus. E aí vem aquela passagem mais na frente, né? Que Deus vai dizer a ele, pede o que você quiser que eu vou te dar. E ele diz, eu quero a sabedoria, eu quero ter essa sabedoria divina, porque eu só vou conseguir ser bem sucedido, né, se de fato eu tiver sabedoria. Não vai ser dinheiro, não vai ser exército, não vai ser etc, não vai ser isso, tá? Aí vem aqui, ó, Jó diz que é patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Perfeito, Jó. Aí, exatamente, aqui está de acordo com a palavra. Aí usaram essa passagem em Salomão para dizer que essa sabedoria pode ser passada de pai para filho, né? Botaram que Salomão, aqui na passagem de Provérbios, essa passagem aqui em Provérbios vai exatamente dar esse entendimento de que a sabedoria alcançada por Salomão foi uma sabedoria dada. Eu vou abrir aqui para vocês, ela demora sempre a primeira vez para abrir, ela demora um pouquinho, mas vai abrir. Para a gente ver, aqui em Provérbios vai mostrar, né, nos versículos, que essa sabedoria alcançada por Salomão, né, tinha sido passada por tradição, através do seu pai, Davi, etc, etc. Mas isso não exclusivamente, porque se o seguinte, imagine uma coisa, eu vou voltar aqui enquanto carrega o site, eu vou voltar aqui a minha tela para dizer uma coisa a vocês. Passar um conhecimento por tradição, isso aí a gente pode, nem todo ele está errado. Porque, por exemplo, hoje eu não tenho um filho ainda. Mas quando eu tiver um filho, as minhas orientações, né? O que eu vou passar, vai abrir agora. O que eu vou passar para ele, enquanto tradição, enquanto experiência de vida cristã vivida, tá certo? Vai ser o quê? O que é que eu vou dizer a ele? Meu filho, assim que você puder, quando você ficar mais velho, né, conseguir entender, etc., né, sentir a necessidade, seu pai passou por isso, viveu por isso, por essas coisas, etc, 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 né? Mas Deus, se a gente não tiver o temor de Deus na nossa vida, não é? Se Deus de fato, não é, não conduzir, né? Claro, agora através de Jesus Cristo não conduzir a nossa vida, se a gente não for totalmente dependente dele, de nada, olha, a gente mais cedo ou mais tarde estaremos fadados a um problema, e um problema maior. E um problema maior, porque se não acontecer nessa vida, nesse patamar aqui, né, eu vou dormir já esperando a minha morte eterna, porque não reconheci Deus. Então, é uma tradição que foi passada, né, mas totalmente diferente, por exemplo, do que os amigos de Jó passaram para ele, que era uma tradição pautada no legalismo religioso, apenas no cumprimento, né, no estereótipo de você mostrar que é cristão, porque está vestido com paletó, porque está com a Bíblia debaixo do braço, por exemplo. E a coisa é muito maior do que isso, muito maior do que isso. Então aqui em Provérbios, eles citam o provérbio porque, exatamente, ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina e não deixeis a minha... Deixa eu aumentar aqui que eu acho que vocês não estão vendo. Peraí, gente. Isso, agora vai melhorar um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vives. Adquire sabedoria, adquire inteligência. É isso que eu digo, gente, a gente tem que ler a palavra. A gente tem que ler a palavra e ter cuidado. Aqui, se o versículo diz, adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças e nem te aparte das palavras da minha boca, tá certo? Alguns dizem que adquire sabedoria com ele, né, com o pai, ou adquire inteligência com o pai. Mas aí eu vejo adquire, aí o verbo adquirir, como instigando, né, a pessoa sempre buscar isso aí, tá certo? Não abandone, inclusive aqui, guarda os meus mandamentos, aí pode alguns dizer, não, mas aí ele está exatamente enaltecendo aí apenas o legalismo, né, o negalismo, tá certo? Mas eu não entendo assim, gente. Vamos para frente, ó. Não abandones e ela te guardará, ama e te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento.
Por isso que muitos dizem, emprega tudo. Era como se ele pudesse pagar, mas eu entendo aí como esforço. Por isso que dizem que Salomão diz que a sabedoria tem preço. Mas é porque a forma como a palavra está escrita, parece que ele pode comprar a sabedoria. Mas eu entendo, emprega tudo, é como se ele dissesse, dá o teu melhor. Né? Não, como é que eu posso dizer assim, Jesus? Não deixe, né, de investir no sentido aqui, né, do que você puder para alcançar essa sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal. Exalta e ela te exaltará, e abraçando a tu, ela te honrará. Dará a tua cabeça diadema da graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, meu filho, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos em tua vida. Eu vou voltar de novo aqui para o slide, porque aí exatamente em 2 Crônicas, certo? Aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 7 a 12, olha o que aconteceu com esse mesmo Salomão. Na mesma noite, não na mesma noite que ele ouviu aquela coisa, né? Mas na mesma noite, porque ainda há alguns versículos aqui em cima. Na mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê? E Salomão disse a Deus, tu usaste da grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Ele está pedindo a quem? A Deus. Para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? Tão grande povo, ó, povo. Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei. Aí veio por consequência, porque ele pediu certo. Ele pediu isso aqui. Aí olha o que Deus ainda deu, ó. E de ti darei riqueza, bens e honras, quais não teve nenhum rei diante de ti, e nem depois de ti haverá. Vocês entenderam a passagem? 2 Crônicas 1:17. Então por isso que eu acho que não é interessante pensar, tá certo? Num paralelo, de achar que essas duas sabedorias elas são distintas, certo? Que elas são contrárias. Eu particularmente não vejo assim, diante da minha humilde opinião, enquanto servo de Deus. Então o subtópico 2 do tópico 2 diz que em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que por isso acredita ser fácil adquiri-la. Claro, por isso que tem muita gente aí, né, achando que pode resolver o seu problema, né, fazendo cursos, né, lendo livros de autoajuda, e querendo encontrar a solução do seu problema em si próprio, de achar que você mesmo, né, você pode fazer essa autoavaliação, né, e você mesmo, sem ajuda de conversa de Deus, conversa de Jesus Cristo, conversa de santo, conversa de divindade, conversa de deuses. Aí generalizo, não é só para Deus, o Deus nosso, Deus Todo-Poderoso, não. Né? A força, ainda tem até aquela coisa lá do filme, né, de Guerra nas Estrelas, Star Wars. A força está em você. Vai nessa. Né? Então é isso. Por isso acredita-se ser fácil adquiri-la. Né? O homem ele tem que ser dependente totalmente de Deus. E o subtópico 3, a sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Tá certo? Ninguém pode comprar, pagar. Ah, eu sou rico, então só quem é rico é que pode ter sabedoria. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Nós já vimos isso durante todas as, né? Estamos com 59 minutos, já estamos bem perto. Tópico 3, a sabedoria vista como um bem espiritual. Subtópico 1, Jó faz a importante pergunta, e deixa eu aumentar novamente aqui para vocês. Jó faz a importante pergunta. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Né? A
sabedoria está oculta, a sabedoria está com Deus, ninguém sabe onde Deus está. Nós sabemos como encontrá-lo, como falar com ele, mas ninguém sabe onde Deus está. Nós sabemos que ele está nos altos céus, né? Lá no seu trono de glória, mas dizer assim, é lá ali. Né? Pega o GPS, chama o Uber aí, chama o Uber. Não tem como. Toda diligência, técnica e determinação não tem sido suficientes para encontrá-la. É aquela coisa. Aqui, nesse segundo tópico aí, né, quando ele diz toda diligência técnica e determinação não tem sido suficientes para encontrá-la, porque se o homem não se prostrar diante de Deus, por mais inteligente que ele tenha, por mais curso que ele tenha, ele não vai encontrar nunca essa sabedoria. Que é exatamente o diferencial. Porque existem pessoas iletradas, eu não sei se esse nome é correto no sentido de dizer assim, mas pessoas, por exemplo, que não são alfabetizadas, né? Analfabetas. Existem pessoas analfabetas que apresentam essa sabedoria divina. Essa sabedoria divina depende de um conhecimento terreno, de um conhecimento, né, relacionado aqui a experiências, a formação técnica superior? Não, né? Não, certo? A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Só Ele é quem dá. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la também, viu? Por isso, não tem como não. Ah, eu sou rico, eu quero. Eu quero. Eu acho, sabe, aí é um achismo meu mesmo. Eu acho que tem gente muito rica que às vezes quer saber um pouco mais, né? E como Deus não pode ser comprado, ninguém compra Deus. Por isso tem muita gente rica aí que faz uns pactos aí, né? Procuram aí alguns servos aí do nosso adversário, aqui na terra mesmo, para fazer trabalho não sei o quê, porque essas pessoas querem entender, né? Querem saber um pouco mais, querem ser usadas, etc. E a gente sabe que o nosso adversário, ele faz algumas coisas semelhantes às que Deus faz, né? Claro que aí voltado na mentira, etc. Mas aí como essas pessoas não conseguem chegar a ter essa sensibilidade, porque não o seu orgulho, né? Seu orgulho não deixa essas pessoas serem quebradas, vamos dizer assim, se tornarem humildes diante de Deus, né? Não querem se prostrar diante de Deus, porque acham que a sua riqueza, né, as suas posses, isso aí seria feio, né? Ah, não é feio. A sociedade não ia entender muito bem isso, não. Como é que um homem tão rico, tão bem sucedido, vai estar aqui se humilhando, né? Orando de joelho, chorando quando escuta uma música, né? Quando um toque. Que conversa, não. Eu quero entender um pouco mais dessa como é que eu posso dizer? Transcendência, né? Acho que é transcendência. Mas eu vou pagar para isso. Meu dinheiro, eu posso com meu dinheiro. E daí está redondamente enganado, amém? Subtópico 2 do tópico 3. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática, não é teoria. A sabedoria divina, ela não dá um embasamento, ela não vai dar um embasamento técnico. Ah, eu recebi, peraí, Deus agora me deu uma sabedoria para eu resolver o negócio. Agora pronto, eu posso repassar aqui como fosse um conhecimento que eu tivesse tido. Eu posso contar o meu testemunho da minha dependência. Quantas vezes a gente não tem mostrado nas nossas lives, nas nossas aulas, da nossa dependência, das infinitas misericórdias, da graça que o Senhor tem dado para poder a gente resolver um problema da nossa vida. Aí sim é um testemunho, mas é regra não. Tá aí, né? Ela não aí, ó. Você teme a Deus? Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Quanto mais eu temo, quanto mais eu me prostro, quanto mais eu trabalho para Ele, mais graça, mais sabedoria Ele vai me dar para resolver os meus problemas. Se existe uma regra, eu acho que é um conselho, não seria uma regra, é um conselho. Pague para ver. Se chega mais a Deus, comece a dar o primeiro passo. Eu sei que muita coisa não dá para fazer no início. É um confronto.
Por isso que Deus disse quando aceitamos Jesus Cristo e nós somos nova criatura, é isso que tudo se faz novo. Tudo se faz novo, mas pode ser que você não consiga fazer que tudo seja novo de uma hora para outra. Eu sei das dificuldades, mas é um passo, você precisa demonstrar esforço. Aquele que tudo conhece, que nos sonda, que nos conhece, vai ver em você o seu esforço. Esse esforço que você está apresentando ou que vai apresentar, não é para justificar um pastor, a sua mãe, ao seu esposo, aos seus filhos, não. Que é hipocrisia, demagogia. Ainda que seus passos sejam a passos de tartaruga, não importa, mas Deus te conhece. Deus te conhece. O que você não pode é parar ou retroceder. Amém? É isso aí. É isso aí. E o caminhar, ainda que seja a passos vagarosos, porque Ele te conhece. Não vai pegar isso aí, Deus sabendo que você poderia dar um passo até maior e dar um passinho de tartaruga porque você está com medo. Cuidado, olha, ele ninguém engana, gente. Ele sabe, ele sabe que se você pode dar um passo mais largo e se nessa situação realmente ele sabe que você vai andar de passinho curto, né? De passinho curto, mas vai andar. Ele sabe. Agora, o mal do homem é achar que pode enganar a Deus. Aí realmente, e inclusive isso aí nem configuraria a história do temor, né? Do temor ao Senhor. A gente precisa falar da palavra concreta, né? Chegamos à nossa conclusão, meus amados. Temos aqui com 1 hora e 6 minutos. Hoje até foi um pouquinho, 10 minutos mais rápido do que tem sido as nossas aulas, né? Eu queria que você pensasse bem a respeito disso, né? Pensasse bem a respeito dessa questão da sabedoria. Não se deixe levar, tá certo? Pelo que você aprendeu. O que você aprendeu vai ser maravilhosamente. Inclusive, eu lembro agora, o Espírito Santo está me trazendo à memória, uma passagem quando o Augusto Nicodemos, ele conta um pouco do testemunho dele, né? E ele vai falar um pouco sobre dom, essa questão. E ele dizendo que aquilo que a gente aprende no mundo, né? Essas questões, bons relacionamentos, facilidade em falar, né? O conhecimento adquirido, sei lá, em faculdade, universidade, etc. Tá certo? Por enquanto aquilo é conhecimento, mas Deus, a diferença é que quando você de fato aceita Jesus Cristo e você passa a andar nessa vida, o Senhor não vai desprezar não aquilo que você traz de bagagem. Não, tem algumas bagagens, aí você diz, oxente, aí... Não, eu estou falando as bagagens que de fato são pecados, são as condutas, né? As condutas, prostituição, bebedeira, ele vai tratar com você, vícios, essa história de estar falando do outro, etc. Eu estou falando do que foi conhecimento, que até esse povo hoje não diz que é a única coisa que ninguém pode tirar, não é o conhecimento, não é o estudo. Aquilo ali vai continuar com você. E vai servir, claro, como embasamento. À medida que você vai estudando a Bíblia, você não teve outros estudos? Você, por exemplo, se estudou psicologia, por exemplo, em muitos momentos, atrelado à palavra do Senhor, embasamentos teóricos da área de psicologia fundamentaram muito o entendimento, o ser cristão, a mudança de comportamento, porque aceitar Cristo e viver nessa nova condição é mudança de comportamento. Isso aí é inegável. É mudança de comportamento. Quem eu era e quem eu sou. Eu não posso continuar, não posso viver para Cristo como eu era. Não existe isso. É engano primeiro seu, tá certo? E está oposto ao que você diz. Como é que eu creio em Cristo e não creio no que dá a palavra? Então, Cristo é o Cristo que me contaram, porque você não conheceu. Você conheceu, você viu Cristo. Então, o Cristo que me falaram, eu creio. Agora, o que está escrito, que foi a base de estudo, inclusive de quem pregou para você, a primeira vez, inclusive, para você aceitar Jesus Cristo, essa palavra não. A palavra é mentira. Irmão, cuidado. Cuidado nas incoerências. Aí o pastor, para concluirmos, exatamente, isso aí está no YouTube, vocês podem pesquisar aí. Ele fala um pouco da coisa dele. Ele dizia, né, que o que foi ruim na vida pregressa dele, né, claro, Deus tirou, mas muita bagagem dessa de estudos,
de facilidade em falar, que ele já tinha, esse espírito de liderança, ele falava que já era, né? Ele tinha um espírito de liderança, claro, voltado, ele até disse que participava daquelas coisas de moto, aqueles grupos de moto, motociclistas, né? E que Deus usou continuou utilizando agora aquele espírito de liderança dele para o trabalho para Deus. Se usava aquele espírito de liderança para o mal, aquele espírito de liderança passou por uma purificação que vem exatamente dessa transformação do homem através do arrependimento. Mas o espírito de liderança continuou dele. Agora, só que esse espírito de liderança passou agora a ser aplicado de forma santa, vamos dizer assim. Então, eu creio que o objetivo maior foi esse. Claro, fazer a ponte, né, com o estudo, e que a sabedoria, esse ponto aqui, do tema sabedoria, foi exatamente para fechar o ciclo de debates com esses amigos, mas trazendo para mim e para você, para nós entendermos que a sabedoria não pode ser comprada, a sabedoria não é inteligência, não é inteligência. Inteligência é inteligência, sabedoria é sabedoria. E que nós temos como princípio maior o temor a Deus, para se alcançar a sabedoria de Deus, que é a verdadeira sabedoria. É a verdadeira sabedoria. Se eu sou cristão, a verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus, que tem como princípio único o temor a Ele. Amém? Então, fica na paz do Senhor. Na próxima semana nós temos a lição número 10, que é a última defesa de Jó. Tá certo? E eu já conto com você. Se você gostou da aula, clica aí no nosso, né, se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho, tá certo? Compartilhe essa aula com alguém, né? Ela tem 1 hora e 11 minutos, mas é uma aula mesmo, não são tópicos aqui pincelados, a gente tenta de fato trazer e contextualizar a lição para a nossa vida. E se você assim gostou, compartilhe em nome de Jesus, tá certo? Deus te abençoe e te guarde e até a próxima. Tchau, tchau.